Hello, como é que vocês estão? Hoje eu quero começar com vocês um novo tipo de vídeo por aqui, que é um vídeo de devocional. E aí, o que que eu pensei? Durante a minha semana, eu já li uma lição, que na minha religião a gente lê essa lição todos os dias, e eu pensei, por que não eu separar um tema dos temas que tiveram durante a semana? Na verdade, é meio que um tema só que aí eu pego uma parte desse tema, um dia desse tema, ou mais, se eu quiser, alguma vez, enfim. E aí eu trago aqui para ler para vocês e conversar sobre isso, fazer alguma reflexão, enfim. Acho que vocês entenderam mais ou menos o que eu quero dizer. Espero que tenham entendido, na real. E eu quero dizer que nos outros vídeos eu acabei não utilizando o meu microfoninho, mas dessa vez eu pensei, cara, acho que eu vou começar a usar o microfone, não tem jeito. ASMR, acho que tem que ser com microfone. E como eu tenho esse aqui, eu não tenho outras opções, tá? Não tem muito o que fazer. Um dia talvez eu tenha daqueles microfones grandes e tal, que deixam a voz super aveludada, super. Não sei explicar, mas deixam a voz muito bonita assim e tal, muito clara. Mas por enquanto eu não tenho, então vai ter que ser esse aqui mesmo. Então, durante essa semana, me chamou a atenção um desses temas, um desses dias da semana. E aí eu já deixei anotadinho aqui, fiz um asterisco aqui, para que eu lesse com vocês e refletisse sobre isso. Então, vamos lá. Ó, essa aqui é a lição. A gente tem essa lição a cada 3 meses. Então, a cada 3 meses, nós pegamos uma lição nova e geralmente tem um tema base da lição inteira. Ó, a lição, claro que vai estar ao contrário para vocês, né? Mas eu vou ler aqui. O tema dessa lição, no geral, inteira, né? É lições de fé no livro de Josué. E, no caso, eu pego a parte de comentários de Ellen White, porque essa é uma lição da escola sabatina, e aí tem a lição normal, e tem partes que você responde perguntas, escreve e tudo mais. Mas eu percebi que eu prefiro ler um texto inteiro do que ficar escrevendo e, enfim, eu não curto muito essa parte. Aí eu pego somente de comentários de Ellen White. Então, o que que eu fiz? Eu separei aqui um tema. Ó, já deixei com um asterisco bonitinho para que eu lembrasse qual dia que era que eu queria falar com vocês. Eu não lembro sobre o que era, eu já esqueci. Eu sou um pouco esquecida, mas eu já lembro. Vou começar a ler, aí eu vou lembrando do que era. Enfim. Aí, vamos lá para leitura então desse devocional com vocês. O título dele é o seguinte: Uma resposta gentil. Aí agora eu vou falar aqui. Obviamente eu vou falar aqui. Ai, tô muito ruim. Eu tô começando a ficar com sono. Talvez a minha própria voz vai me dar sono. Ai, eu tô frita. Ai, eu tô frita. Meu cachorro já tá aqui do meu ladinho, dormindo. Talvez eu faça um outro vídeo aqui com vocês, apresentando ele, mostrando ele e tal. E porque não vai dar pra eu virar aqui agora e fazer isso, vai atrapalhar o vídeo, pelo menos eu acho. Mas talvez eu faça um outro vídeo. Eu posso mostrar ele, blá 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 blá, enfim. Podia ter colocado ele aqui. Várias vezes ele fica na minha cama, nos meus vídeos e tal, principalmente no outro canal. Se bem que no outro canal eu tive que recomeçar do zero pela milésima vez, mas tem vários vídeos que eu ainda vou postar no outro canal, que ele tá atrás, assim, deitado na cama, muito fofinho. Mas enfim, vamos continuar aqui. Vamos começar a nossa leitura. A vida é disciplinante. Enquanto estiver no mundo, o cristão encontrará influências adversas. Haverá provocações para provar o temperamento, e é enfrentando essas provas no devido espírito que
se desenvolvem as virtudes cristãs. Se suportamos as injúrias com espírito de mansidão, se reagimos a insultos com respostas brandas e a atos opressivos com bondade, isso é prova de que o Espírito de Cristo habita em nosso coração, de que a seiva da videira viva está fluindo para os ramos. Estamos na escola de Cristo nessa vida, onde devemos aprender a ser mansos e humildes de coração. E no dia do ajuste final de contas, veremos que todos os obstáculos que encontramos, as vicissitudes, nem sabia o que era isso, e contrariedades que somos chamados a suportar, são lições práticas na aplicação de princípios da vida cristã. Quando suportados, desenvolvem semelhança com Cristo no caráter e distinguem o cristão do mundano. Mundano, não sei se eu falei direito. Eu fiquei um pouco distraída porque meu cachorro saiu da caminha dele e deitou ali agora no chão. Por isso que eu dei uma distraída aqui no meio do texto. Então, aqui basicamente fala que, como cristãos, nós vamos ter várias coisas que vão contra quem nós queremos ser. Quem nós queremos ser se desenvolvendo nessa parte de ter mansidão, ser mais calmo, reagir de uma forma diferente. Então, nós vamos ter todas essas provocações e tudo mais, mas se nós reagimos a tudo isso de uma forma diferente, sendo mais calmos, sendo mais brandos, isso quer dizer que o Espírito Santo está no nosso coração. Então, nós temos que aprender a desenvolver isso, por mais difícil que seja. Muitas vezes nós podemos ser meio que muito reativos, meio que agressivos, não agressivos dessa forma assim, mas um pouco mais reativos mesmo, quando a gente responde a algum insulto, alguma coisa ruim que fazem pra gente. Mas nós temos que desenvolver justamente o contrário, porque a nossa carne, ela é assim, né? Fez uma coisa ruim pra mim, eu quero devolver na mesma moeda ou pior ainda. Nós queremos nos vingar. Mas aqui diz para nós fazermos justamente o contrário. E nós temos que ter essa. Como é que eu posso dizer? Fazer essa tentativa, nós temos que desenvolver. Era desenvolver que eu ia falar. Nós temos que tentar e desenvolver essa questão da mansidão e ter bondade com as pessoas. Continuando aqui então. Há uma elevada norma a que devemos atingir, caso queiramos ser filhos de Deus, nobres, puros, santos e incontaminados. E é necessário um processo de poda se queremos alcançar essa norma. Como seria efetuada essa poda se não houvesse dificuldades a enfrentar, obstáculos a transpor, coisa alguma a exigir paciência e capacidade de resistir? Essas provações não são as menores bênçãos em nossa experiência. Tem como objetivo fixar nossa determinação de vencer. Devemos usá-las como os divinos meios de obter decididas vitórias sobre o próprio eu, em vez de permitir que elas nos entravem, oprimam e destruam. O quão difícil é fazer isso? Porque muitas vezes, quando acontecem dificuldades, obstáculos e tudo mais, nem sempre nós reagimos de uma forma muito boa e nem sempre nós utilizamos da forma certa para vencer isso, para ter essa vitória sobre o próprio eu. Geralmente, quando nós nos deixamos levar, nós não temos essa vitória sobre o próprio eu. A gente deixa o eu vencer. E o eu que vai determinando tudo. Mas é justamente isso que a gente tem que lutar para fazer o contrário, como eu estava dizendo antes já. Principalmente porque aqui no final desse trechinho fala
que geralmente quando a gente permite que elas nos oprimam, elas nos destroem também. Às vezes uma coisinha assim, a gente pensa, não vai dar nada. De coisinha em coisinha vai destruindo cada vez mais. E é disso que a gente tem que fugir. O caráter será provado. Cristo se revelará em nós, uma vez que sejamos realmente ramos da videira viva. Seremos pacientes, bondosos e tolerantes, contentes em meio de atritos e irritações. Como isso é difícil. Como isso é difícil. Dia a dia e ano após ano, havemos de vencer o próprio eu e crescer na direção de um nobre heroísmo. Essa é a tarefa que nos é designada. Não pode, porém, ser cumprida sem contínuo auxílio de Jesus, resoluta decisão, inflexível propósito, constante vigilância e incessante oração. Olha só, aqui tem algumas coisas que a gente precisa. Auxílio de Jesus é uma resoluta decisão, então não adianta você só pensar uma vez ou outra, você tem que decidir por isso. Inflexível propósito com relação a isso. Constante vigilância. A gente não pode se deixar distrair, ficar vigilante o tempo inteiro. E uma das formas de se tornar mais vigilante é a incessante oração. São 5 pontos que fala aqui. Cada um tem uma batalha individual a travar. Cada um precisa abrir o próprio caminho através de lutas e desânimo. O que desiste da luta perde a força e a alegria da vitória. Ninguém, nem mesmo Deus, nos pode levar para o céu a menos que façamos o necessário esforço de nossa parte. É necessário introduzirmos traços de beleza em nossa vida. Temos de excluir as desagradáveis características naturais que nos tornam diferentes de Jesus. Ao passo que Deus opera em nós o querer e o efetuar segundo sua boa vontade, devemos cooperar com Ele. A religião de Cristo transforma o coração, torna a mente mundana do homem em mente celestial. Sob sua influência, o egoísta se torna abnegado, porque esse é o caráter de Cristo. O homem desonesto, astucioso, torna-se reto, de modo, de modo que fica nele, não, de modo que fica sendo nele uma segunda natureza fazer aos outros o que queria que lhe fizessem. O dissoluto é transformado da impureza para a pureza. Forma hábitos corretos, pois o Evangelho de Cristo tornou-se para ele cheiro de vida para a vida. Então, aqui basicamente fala que essa mudança é possível quando nós temos um auxílio. O auxílio de Deus, o auxílio de Jesus. Porque a nossa mente mundana, a nossa mente humana é mundana e ela tem essas características ruins naturalmente. Nós dependemos que Deus, Jesus, mude a nossa mente para que nós venhamos a desenvolver o caráter parecido com o dele. Porque o nosso, puramente nosso, não é bom. E é basicamente, fala aqui, e eu espero que tanto eu quanto você que está ouvindo aí consigamos, nem sei se é essa palavra é certa, mas eu espero que a gente consiga desenvolver isso, que a gente consiga mudar a nossa mente dia após dia e que a gente possa orar sem cessar também, para que a gente tenha força para lidar com tudo isso e não reagir da forma que o nosso caráter natural, que não é muito bom, não sei nem se daria para chamar de caráter, que a gente não siga por esse caminho, mas pelo caminho das coisas corretas e das coisas boas. Enfim, eu acho que era mais ou menos isso.
Espero que vocês tenham gostado desse devocional. E eu vejo vocês. Ah, deem um like, se inscrevam aqui se você chegou até essa parte do vídeo sem dormir. Que eu sou a pessoa que geralmente eu coloco um vídeo de ASMR e eu durmo, né? Então não sei quem tá aqui ouvindo ou não, enfim. Mas se você está aqui ainda ouvindo, se inscreva no canal, comente o que você achou, me fala se você quer ver outros vídeos de devocional também, se você gostou desse tamanho de vídeo, ou se você gosta de vídeos mais longos também. E é isso por hoje. Bons sonhos para quem vai dormir, daqui a pouco eu vou dormir também, e até o nosso próximo vídeo.